Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, sempre gera discussão no meio cristão. O falar em línguas hoje em dia. Temos aqui o material do programa Palavra de Fé para guiar a nossa análise. Oi. Pois é, um tema que desperta muita curiosidade e às vezes até controvérsia, né? Com certeza. E o texto que o material usa como base é lá de 1 Coríntios 14, né? Versículos 39 e 40. Isso mesmo. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Essa passagem é fundamental. E claro, a gente lembra logo do início, né? Lá em Pentecostes, Atos 2. Aquela manifestação forte do Espírito Santo. Exato. O início foi muito marcante. Ok, vamos então desempacotar isso. A grande questão que o material aborda é: essa prática que começou lá atrás, será que ainda tem espaço hoje? Essa é a pergunta central. Esse dom espiritual, descrito há tanto tempo, ainda é válido? Ainda serve para alguma coisa no século XXI? Ou ficou lá na época dos apóstolos? E a resposta que o material dá é bem direta. Sim? Diz que sim, que o dom de línguas continua válido, ativo. O argumento principal é que, bom, segundo a fonte, a Bíblia não diz que ele ia parar antes da volta de Cristo. Exatamente. O que é interessante é o raciocínio, né? Eles reconhecem que Pentecostes foi único, um sinal para as nações, cada um ouvindo na sua língua. Aham. Mas argumentam que a ferramenta espiritual, o dom em si, para a igreja e para o indivíduo, continua, justamente porque não tem essa data de validade na Escritura, sabe? Entendi. A falta de uma ordem para parar é vista como uma permissão para continuar. Basicamente isso. Não é para replicar Pentecostes idêntico, mas entender que o dom pode ter outras funções hoje. E aí é que fica interessante mesmo, porque o material não só valida, ele dá diretrizes, né? Orientações bem claras. Sim, e isso é crucial. Uma delas que eu achei bem importante é um dom, não uma obrigação. Nem todo mundo vai ter, e isso não mede a espiritualidade da pessoa. Perfeito. Essa distinção é fundamental. Não ter o dom não significa menos fé ou menos Deus na vida. E o material continua, com mais orientações, muito baseado em 1 Coríntios 14 mesmo. Tipo, Bom, para o uso público, na igreja reunida, a palavra é ordem e, principalmente, interpretação. Se alguém fala em línguas ali no culto, tem que ter quem interprete, para que exatamente? para que todos entendam. Isso, para que todos sejam edificados. Edificados no sentido de fortalecidos na fé, de crescer espiritualmente. Se ninguém entende o que foi dito, não cumpre essa função coletiva, né? Faz todo sentido. Senão vira uma coisa isolada. Exato. Por isso a interpretação é tão enfatizada para o ambiente público. Sem ela, o próprio Paulo, citado na fonte, diz que é melhor falar baixo, só para si mesmo e para Deus. Entendi. Clareza para o bem de todos. Mas e o uso pessoal? Fora da igreja, na oração? O material também fala disso. Reconhece o valor do falar em línguas na oração individual como uma forma de comunhão mais íntima com Deus. Pode edificar o espírito da própria pessoa, mesmo que a mente não acompanhe racionalmente. Então, se a gente junta tudo, tem essa diferença clara. Público precisa de interpretação para edificar a comunidade. Privado foca na relação pessoal com Deus, na edificação individual. Essa distinção público-privado parece ser um jeito bem equilibrado de abordar o tema, né? Mas mesmo validando e orientando, parece que o material quer colocar as coisas em perspectiva. Tem uma hierarquia de importância. Tem sim, e esse ponto é forte. O material afirma, assim, com clareza, que mais importante que qualquer dom espiritual, incluindo línguas, são os frutos do Espírito. Aqueles de Gálatas 5, amor, alegria, paz. Esses mesmos. Paciência, amizade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas qualidades mostram o caráter de Cristo se formando na vida da pessoa. Isso é o que realmente importa, segundo a fonte. Nossa, isso muda bastante o foco, né? Quer dizer, a marca real da espiritualidade não seria o espetacular, mas o caráter transformado. Exatamente. É um chamado ao equilíbrio, à maturidade. A conclusão do material é: olha, não proíbam as línguas. Busquem os dons com vontade, sim, mas sempre com reverência e humildade. E o amor acima de tudo. O caminho mais excelente que Paulo fala. Esse mesmo.
O objetivo final é sempre glorificar a Deus e edificar a comunidade. O que levanta uma questão importante para nós hoje, né? Como a gente equilibra essa busca por experiências e o cultivo do caráter no dia a dia. Então, para a gente amarrar tudo, o material que analisamos diz que sim, o dom de línguas é para hoje, porque não há ordem para parar. Mas com regras claras, né? Sim, interpretação no culto é essencial para edificar todo mundo. E mais importante que tudo são os frutos do Espírito, o caráter cristão. Perfeito. E fica a reflexão, então. Como será que as diferentes igrejas e grupos cristãos hoje entendem e praticam isso? Essa variedade toda, gente que enfatiza muito, gente que acha que cessou, o que isso mostra sobre como a gente lê a Bíblia e vive a fé de maneiras tão diferentes, né? É uma ótima questão para se pensar.